Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje estamos aqui para continuarmos o nosso estudo no livro de Gênesis. Esse livro tem sido tão precioso para nós, como o Espírito Santo tem nos instruído, nos edificado, nos alargado. Eu penso mesmo que temos sido enriquecidos em toda a palavra nesses dias. E o Senhor, na verdade, tem enriquecido você com um propósito, para que você possa ser instrumento de edificação na vida de muitas pessoas. Quero que você esteja com a imagem no seu coração de alguém que vai ser instrumento, que já é na verdade, mas que vai ser instrumento de maneira muito mais eficaz nas mãos do Senhor nos anos que estão diante de nós. Se você tem um chamado ministerial, ou tem um desejo de ser pastor, coloque essa imagem no seu coração. E olha, mais importante, vai guardando tudo aquilo que temos ensinado para você. Você pode estar se perguntando, pastor, essas coisas que eu tenho aprendido aqui, é conveniente ensinar para a igreja? É conveniente num culto, numa reunião pública, a gente está ensinando essas verdades? Olha, lembre-se de uma coisa, tudo que nós falamos para você aqui é para ser ensinado para a igreja. Você é apenas aquele que aprende primeiro, talvez você é aquele que aprende como ensinar, mas tudo aquilo que nós ensinamos é com o propósito que você ensine. Então, todas essas palavras que temos ministrado aqui, e olha que poderiam ser muito mais, porque muito mais coisas o Senhor tem para falar nesse livro de Gênesis, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto, não temos condição de entrar mais profundamente na palavra como seria desejável fazer. Quem sabe, um dia, no futuro, possamos vir a fazer isso num curso mais específico, focado exclusivamente, por exemplo, no estudo de certos livros da Bíblia. Mas então, tudo aquilo que temos ensinado já serve para você como um depósito espiritual. E você deve se programar no futuro para estar ensinando, estar ministrando, né, para os seus discípulos, porque essa palavra tem poder para transformar a nossa vida e transformar a vida daqueles a quem formos enviados para ensinar. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, que esse tempo de estudo seja de fato um tempo de capacitação, que o Espírito Santo de Deus nos dê revelação e nos dê uma mente lúcida, capaz de compreender a verdade e de transmiti-la apropriadamente no tempo oportuno. Pai, nós oramos nessa hora pela vida de cada um dos nossos alunos. Obrigado a Deus por cada um deles. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem tem inquietado, é o Senhor quem tem trazido, é o Senhor quem tem movido para que eles venham estudar, para que venham aprender, para que sejam treinados. Ó Deus Santo, que eles sejam de fato uma ferramenta perigosa contra o inferno, que eles sejam de fato, ó Deus, um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Ó Deus, usa-os. Desde já, Pai, te pedimos. Mas, ó Senhor, que todo o conhecimento que tem recebido, seja no Espírito, por revelação, no coração, não algo simplesmente da mente, procedente da letra que é morta, mas algo vivo que vem pelo Teu Espírito. Nós te oramos hoje, crendo que o Senhor já nos tem ouvido a oração, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Isaac. Mas, ao falar essa aula e a próxima, nós queremos falar de Isaac. Mas como eu disse para você, às vezes para falar de certos trechos da Bíblia, você precisa de encontrar uma chave que sirva vamos dizer, que permita você explanar e explorar todo o conteúdo, que é muito grande, de uma maneira clara, que as pessoas compreendam e memorizem. E meditando nesse texto, eu resolvi falar da vida de Isaac usando de duas estratégias. A primeira hoje vai ser falar o seguinte, lá em Gênesis, no capítulo 26, verso 25, fala algo a respeito de Isaac. A vida de Isaac, como também, obviamente, a de Abraão, foi caracterizada por três coisas. Por altar, deixe-me. Ai. O que está acontecendo aqui? Foi caracterizada por três coisas. O altar, e aqui agora
Vou aumentar um pouquinho isso aqui. A tenda não funcionou. E o poço. Altar, tenda e poço. Deixa eu ver aqui. É aqui. Ok. Vamos ver se funciona agora. Ai, não quer funcionar aqui, irmão? Deixa eu ver. Ah, ok. Que mudaram aqui minha letra. Ok. Então, a vida de Abraão e de Isaac foi caracterizada por três coisas: o altar, a tenda e o poço. Altar, tenda e poço. Essas três coisas, obviamente, são simbólicas. Então, aí em Gênesis, capítulo 26, verso 25, diz o seguinte: então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então veja os três elementos aqui nesse versículo a respeito de Isaac. Diz, primeiro, então levantou ali, aqui está falando de Isaac, levantou ali um altar ao Senhor. E tendo invocado o nome do Senhor, armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Então você vê aqui os três elementos da vida do patriarca. Esses três elementos, como eu disse, eles podem ser vistos tanto na vida de Abraão, quanto na vida de Jacó, além do próprio Isaac. Mas aqui o texto se refere a Isaac. Então eu preferi falar a respeito dele, porque está aqui incluído na vida dele. Esses três elementos, obviamente, são simbólicos. E o que eles traduzem? Eles traduzem a vida plena e a vida abundante de alguém que caminha segundo o mover de Deus, de alguém que é inteiramente consagrado ao Senhor. Ok? Então eu gostaria de ver com você o significado dessas três coisas. Eu sei que todas elas, de uma maneira ou de outra, nós já falamos aqui. Principalmente o altar, não é verdade? A respeito do altar, nós falamos quando nós estudamos o dia em que Noé saiu da arca. A primeira coisa que ele fez foi erigir um altar ao Senhor. Depois nós falamos também a respeito da vida de Abraão, né, que ele teve, na sua peregrinação pela terra, ele armou 3 altares e também foi testado 3 vezes. E esses altares, esses testes caminharam juntos, você deve estar se lembrando disso. Mas hoje eu gostaria de ser um pouco mais didático e colocar os vários significados ou aplicações que o altar tem na nossa vida, ok? Então, o altar, basicamente, falando assim em termos bem gerais, fala a respeito de consagração. Deixe-me repetir o que eu falei para você naquela aula em que nós falamos dos altares na vida de Abraão. Quando nós falamos de altar, e quando você for falar de altar na frente da sua congregação, da sua célula, você deve se lembrar de explicar para os irmãos que nós estamos falando de algo simbólico. Que nós hoje, nos dias do Novo Testamento, nós não edificamos literalmente altar nenhum. E se fizéssemos isso, estaríamos, na verdade, pecando, porque seria algum tipo de idolatria. Você sabe, na Igreja Católica, eles têm lá um altar. Em cima desse altar, eventualmente tem imagens, não é? De santos e tudo mais. Então, o altar, naquele caso, é um lugar de adoração de ídolo, de idolatria. Como vivemos num país católico, quando você falar de altar, provavelmente o novo convertido vai ter isso em mente. Vai pensar nisso. Então é preciso que você advirta a ele que nós não estamos falando daquilo. Estamos falando de algo que a Bíblia menciona, que é um símbolo. Que o altar verdadeiro hoje está erigido dentro de nós, no nosso coração. É o lugar onde entronizamos o Senhor na nossa vida. Ok? Compreende isso? Obviamente, se você é aluno, você entende. Mas dito isso, é importante você entender que, de maneira geral, o altar nos fala de consagração. O altar nos fala de entrega. Quer dizer, em última análise, o altar é o lugar da cruz. A cruz foi a expressão máxima do altar. A expressão máxima da adoração, da obediência. Então,
Então a cruz, na verdade, é o centro da nossa vida cristã. Não existe cristianismo se não passamos pela cruz, ok? E a cruz, na verdade, é uma expressão do altar. O altar é apenas uma alegoria. A cruz é a nossa experiência histórica, real, mas também viva dentro de nós, ok? Então, vamos avançar. Quais são os significados do altar? Primeiro, a Bíblia nos mostra que a nossa nova vida começa no altar. Olha o que nós estudamos. Lá em Gênesis 8:20 diz assim: depois que Noé, obviamente, saiu da arca, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então a primeira coisa que aprendemos aqui no livro de Gênesis é que o altar nos fala de uma nova vida. Então você sabe, o dilúvio simbolizou a morte. Você se lembra que nós falamos várias vezes aqui que o dilúvio simboliza o batismo. E o batismo é uma grande sepultura. Quando nós passamos pelo batismo, nós estamos entrando na morte. E quando nós saímos ali das águas, estamos ressurgindo para uma nova vida. Então, o que aconteceu é que Noé, ao passar pelo dilúvio, ele passou por uma experiência de morte e ressurreição. Ele abandonou uma velha vida e entrou na nova vida. E nessa nova vida, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor. Foi levantar um altar ao Senhor. Então a mesma coisa deve acontecer conosco. Quando nos convertemos, a primeira coisa que precisamos de fazer é nos consagrar de maneira prática a Deus. Temos de ensinar isso para o novo convertido desde o começo. A primeira coisa que ele tem que aprender depois que se converte é que a sua vida precisa de ser colocada no altar, precisa ser consagrada a Deus. Ela não pertence mais a ele, é uma nova vida que pertence agora a Deus. E ele vai agora servir ao Senhor completamente. Para isso ele deve se oferecer no altar. Hoje a oferta somos nós mesmos. Nos apresentamos como sacrifício vivo, diz Paulo em Romanos capítulo 12. Somos o sacrifício vivo. Este é o nosso culto que oferecemos a Deus, que lhe é agradável e aceitável. O segundo significado do altar é que o altar se baseia na revelação de Deus. Em outras palavras, o altar e a revelação de Deus caminham juntos. Aqueles que querem ter revelação do Senhor precisam de ter um altar edificado na sua vida. Muitos querem conhecer a Deus, mas não querem, não têm a disposição de se render e de se entregar, se curvar completamente diante do Senhor, rendendo a sua vontade. Porque a vontade de Deus só é revelada para aquele que manifesta submissão e disposição de obedecer. Se você não mostra submissão nem disposição de obediência, por que o Senhor iria revelar a você a vontade dele? Entende? Então é preciso que você manifeste isso. E como você mostra? Através do altar. Lá em Gênesis 12:7 diz: apareceu o Senhor a Abraão. Apareceu. E lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ao Senhor que lhe aparecera. Há uma relação entre o altar e a revelação de Deus. Você vai dizer: pastor, mas ali foi um aparecimento literal? Bom, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ok? Então, Deus apareceu a Abraão ali, foi de uma forma, vamos dizer, não foi exatamente na sua forma como é. Né? Porque Deus é espírito. Mas o que é importante do texto é você entender que Deus pode se revelar. Ele pode se revelar mostrando a sua glória, ele pode se revelar falando no seu coração, pode se revelar no terremoto, no fogaréu, pode se revelar de muitas formas. O que é importante é, essa revelação vem acompanhada do altar, ok? Mas tem o inverso também. Você só edifica altar se você também tiver um encontro com Deus. Se não há um encontro com Deus, não tem sentido o altar. Aí você fala: o que vem primeiro aí, o ovo ou a galinha? Você percebe? Uma coisa alimenta a outra. Então, porque o Senhor, na sua graça, se mostrou a mim numa certa medida, como resposta, eu edifico a Ele um altar. Mas, porque agora eu edifiquei a Ele um altar, Ele encontra espaço para vir e se revelar ainda mais a mim. Viu como a coisa funciona no mundo espiritual? Então, a consagração é essa expressão do altar. Mas, quando nós falamos de consagração, as pessoas têm a tendência de confundir consagração com santificação.
Mas consagração e santificação não são a mesma coisa. O que é santificação? Muito bem, a palavra santificar significa separar. Santificação é separação. Separação do mundo para Deus. Ok? É uma separação daquilo que é profano para agora estar junto ao Senhor, que é santo. Isso é santificação. Agora, consagração não é exatamente a mesma coisa. A consagração tem a ver com a sua entrega ao Senhor para realizar a sua obra. Então, consagração é dedicação, ok? Então, alguém só pode dizer que é consagrado a algo se dedica a sua vida àquilo. Então, nós não nos consagramos apenas a Deus. Você pode dizer que você se consagra, por exemplo, à medicina. Então, eu consagrei a minha vida para estudar medicina. Eu consagrei a minha vida para ser um professor. Então, isso nos fala de quê? Eu dediquei a minha vida, eu coloquei a minha vida no altar da medicina, por exemplo. A mesma coisa acontece com relação ao servo de Deus. Você precisa de se consagrar a Deus e à sua obra, ao seu propósito. Isso significa que, ao fazer isso, você vai focar em primeiro lugar, ok? A realização do propósito de Deus na terra. Vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vai separar tempo para Deus e a sua vontade. Em outras palavras, para aquele que se consagra, Deus e a sua obra são absoluta prioridade. Prioridade. Aí você vai dizer, pastor, mas isso não é só para pastor? Não. Isso é também para aqueles que não são, até porque nem todos vão ser pastores mesmo. Nós servimos a Deus enquanto trabalhamos na vida secular. Paulo diz, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Isso é atitude de quem é consagrado. Ele está ali para uma missão. Então, quem é médico, não é médico só para cuidar do enfermo, mas ele é médico para, ao cuidar do enfermo, manifestar ali o evangelho e a glória de Deus. Quem é vendedor, não é apenas vendedor de um produto. Ele, enquanto vende, ele encontra oportunidade de testemunhar também do amor de Deus. Isso para aquele que é consagrado. Para quem não é consagrado, ele divide a vida dele. Ele tem duas vidas. Ele tem uma vida relacionada ao prédio da igreja, né, que acontece aos domingos no culto, e ele tem outra vida particular, que é a sua vida diária na sua casa, no seu trabalho. Mas para Deus não há essa separação, não há essa dicotomia. Nossa vida é uma só diante dele, ok? Agora, pastor, essa consagração, eu que me disponho, isso é algo interessante. Na verdade, quando o Senhor nos aparece, quando há revelação de Deus, a nossa resposta sempre é de consagração. Então, isso é uma atitude óbvia, né? O que acontece? Depois que Paulo viu a Jesus, qual foi a pergunta dele? E agora, Senhor, o que eu faço? E Paulo diz que naquele mesmo dia, Deus o chamou para o ministério. O Senhor Jesus o separou para o ministério, no dia da sua conversão, porque ele viu o Senhor. Não é? Depois que Isaías viu o Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, ele viu o Senhor sentado no seu trono, rodeado dos querubins, e ele então fala o quê? Ai de mim, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aí o Senhor pega e diz, quem irá por mim? Aí Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A disposição dele para se consagrar à obra do Senhor foi fruto também da visão. A disposição de Paulo de perguntar, Senhor, o que eu faço? Quero obedecer. Foi fruto da visão. Então, somente quando temos um encontro com Deus é que podemos, na verdade, edificar um altar. E depois que nós edificamos o altar, Deus então está livre para se manifestar a nós. Ainda mais. Ok? Uma coisa vai produzindo a outra. Vamos avançar. Terceira coisa que nos fala o altar. O altar é um lugar de separação. Lá em Gênesis 12, verso 8, Gênesis 12, verso 8, diz assim, isso a respeito de Abraão. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Então, observa que o texto diz que Abraão edificou um altar entre Betel e Ai. Esse texto importante para nós. Então, o altar nos fala de separação. Betel significa casa de Deus. Ai, como nós já estudamos, significa montão de ruínas. E o altar foi edificado justamente no meio, entre esses dois lugares. E por quê? Para ser um lugar de separação. Nós vamos estudar aqui no livro de Êxodo, vamos fazer isso, o próximo livro vai ser Êxodo. Nós vamos ter oportunidade de estudar aqui o tabernáculo. E o tabernáculo tinha um móvel, que era na verdade o primeiro móvel, quando alguém entrava ali. O tabernáculo tinha 3 partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era a parte mais externa, mas logo na entrada do átrio tinha o altar. O altar era o altar de holocausto. Aquele altar é que fazia a separação. Ele era a fronteira entre a casa de Deus, que é o tabernáculo, e o mundo. Entendeu? Então, para você estar diante de Deus, não tem jeito. Primeiro tem que passar pelo altar. Então você vê no tabernáculo que aqueles móveis, eles estavam numa sequência que corresponde às nossas experiências com Deus à medida em que nós crescemos. E a primeira experiência que todo crente precisa de ter é uma experiência de altar. O altar é a primeira, porque é a fronteira, é o que vai estabelecer separação, divisor de águas. E naquele altar, tudo que era feito ali, tudo que era colocado ali, era para ser consumido como oferta. Era para ser para o agrado do Senhor, ok? Isso é algo que vamos estudar com mais detalhes. Mas, com respeito ao texto que nós lemos, a Bíblia fala então que Abraão edificou o seu altar entre Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Ai significa montão de ruínas. Só para você entender. Betel, Bet é casa em hebraico, El é uma designação para Deus. Então, Betel, casa de Deus. Ai é uma palavra que significa montão de ruínas. Então você tem, por um lado, a casa de Deus, por outro você tem um monte de ruínas. Isso é um princípio fundamental. Para Deus, o mundo é um monte de ruínas, envolvido em trevas, cheio de demônios. Mas Betel é casa de Deus. E o que existe como separação? Qual que é a fronteira entre Betel e Ai? A fronteira é o altar. Por isso, Abraão edificou um altar ali. Ok? Você também só vai ter separação das coisas do mundo quando você edificar altar. E o altar, portanto, para nós, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Não tem como sermos uma igreja de vencedores sem passarmos pelo altar. Não tem como você servir a Deus se o altar não está edificado. A casa de Deus é edificada com pedras vivas. O altar também é edificado com pedras vivas. Isso mostra que a casa de Deus e o altar se misturam. São de um mesmo elemento. A consagração é algo que deve acontecer no nosso coração, no nosso espírito. Ok? Mas lembra disso, consagração significa dedicação. Deus não aceita nada menos do que consagração completa. Deus não aceita nada menos. Ok? Deus não aceita mistura. E hoje, no tempo do Novo Testamento, nós é que somos o sacrifício vivo. E nós é que somos colocados sobre o altar. Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nosso culto racional é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E quarto e último ponto, é que o altar, eventualmente, precisa de ser restaurado ou reconstruído. A nossa vida ela é feita de ciclos. E em cada novo ciclo é necessário edificarmos um novo altar ao Senhor. Em outras palavras,
Nossa vida é feita de ciclos. Todas as vezes que você começar um novo ciclo, é necessário você renovar a sua consagração. E é importante que essa consagração aconteça cada vez mais em níveis mais elevados, para que você possa ser mais útil para Deus. Ok? Então, pode acontecer também, quer dizer, a nossa consagração ela vai crescendo, mas eventualmente pessoas podem ter experiência de ter a sua consagração quebrada. A consagração quebrada não significa necessariamente que a pessoa se desviou ou que está no pecado. Ok? Quando a pessoa quebra a santificação, há pecado. Mas quando a consagração é rompida, é porque nós saímos fora do lugar onde deveríamos estar. E às vezes nós saímos fora do lugar onde deveríamos estar, não por intenção, às vezes involuntariamente, por pressão das circunstâncias. Foi o que aconteceu com Abraão. Lembra, lá no capítulo 12? Abraão, por causa da pressão da fome, pressão das circunstâncias, ele saiu do lugar que Deus estava mostrando para ele. Não foi Deus que o levou para o Egito. O Egito ele foi porque quis. Entende? Ele saiu da terra, que era o lugar que ele iria herdar e que Deus falou que ele deveria peregrinar, e foi para o Egito. Por um momento ele saiu fora do propósito de Deus. Nós também, eventualmente, podemos sair fora do propósito, do lugar da bênção, do lugar que o Senhor quer para nós. E quando isso acontece, então, temos que voltar ao lugar, ao ponto em que nós estávamos, como fez Abraão, e recomeçarmos dali. Temos que voltar ao ponto original, porque o tempo desviado do propósito é tempo perdido. O tempo desviado é tempo perdido. Por isso que, eventualmente, você vai ter que reconstruir o altar. Olha o que diz lá em Gênesis 13:4. Abraão voltou até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Então, no capítulo 12, ele fez o altar entre Betel e Ai. Aqui ele voltou de novo para aquele altar e invocou o nome do Senhor. Isso é algo muito sério. Mas também é precioso saber que o Senhor é o Deus da segunda chance. Em outras palavras, nós podemos edificar um altar pela segunda vez ao Senhor. Né? Isso é o quê? Isso é restauração. Isso é, na verdade, uma renovação. Foi o que aconteceu aqui em 1 Reis 18, verso 30, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Olha o que diz. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Isso aqui é importante. Ó. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então caiu fogo do céu. Restaurou o altar do Senhor, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, no momento em que o altar é restaurado na sua vida, há ocasião para o fogo vir e consumir o sacrifício. Em outras palavras, o Senhor vai derramar do céu novamente. Se você quer fogo de Deus, às vezes o pessoal pensa que fogo de Deus é só uma questão de ir para um culto e receber ministração do homem de Deus. Presta atenção, não é. Entende? O fogo de Deus não é algo, não é uma coisa. O fogo de Deus é uma pessoa. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o fogo de Deus. Então, se você quer o fogo de Deus, vou contar para você um princípio. Primeiro, tem que restaurar o altar que porventura esteja caído. Primeiro, tem que voltar à posição original. Aí, o fogo vai cair. Amém? Que o fogo possa cair na sua vida nesse dia de maneira poderosa. Bom, o segundo elemento, então, da vida de Isaac é a tenda. O primeiro é o altar. A vida dele era uma vida de altar, tenda e poço. Tenda é o segundo elemento. O que a tenda significa? Tenda simboliza comunhão. E nesse contexto, comunhão com Deus. Então a tenda nos fala de habitar junto, de morar junto. E por isso fala de intimidade. Quando falamos de intimidade, estamos também falando de adoração. Mas há um outro elemento importante com relação à tenda. A tenda nos fala também de peregrinação. Antes disso, esse texto de Moisés é muito interessante. A Bíblia fala que Moisés, ele edificava a sua tenda. Essa tenda era chamada tenda da comunhão. Ele tinha uma tenda particular dele, onde ele ia ter comunhão com Deus. Isso é muito precioso. E essa tenda ficava fora do arraial, era onde Deus falava com ele. Olha o que diz em Êxodo 33:7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda
Então, observa que ele tomava a tenda, não era uma tenda usada para outras coisas, porque ele tinha que armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava de tenda da congregação. Em outras palavras, tenda da comunhão. Congregar é comungar. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. É nessa tenda que a nuvem de Deus vinha e falava com Moisés. Ok? Mas a tenda também nos fala que nós somos peregrinos. Peregrinos neste mundo. Significa que nós não temos o alicerce firmado nas coisas daqui. Nós estamos sempre armando tendas e partindo. Nossa pátria não é daqui. Nós estamos aqui de passagem. Quando você morre para esse mundo. E quando você nasce de novo, presta atenção, quando você é batizado, você morre para esse mundo. E quando você passa pelo novo nascimento, você agora renasce como parte, cidadão de um outro reino. Você é de outro reino, ok? Sendo de outro reino, você está aqui como forasteiro, como estrangeiro. Ou, para usar uma ilustração de Paulo, você está aqui como embaixador do céu. Mas está aqui de passagem. Você está aqui apenas para representar o rei e o reino dos céus, aqui na terra. Ok? Então, tenda nos fala de muitas coisas. Tenda é um lugar de comunhão, aconchego, vida, família, intimidade. Mas tenda também nos fala de algo que é provisório. E se é algo provisório, tem muito a ver conosco. Nós gostamos muito de prédios. Nós somos uma igreja em célula. Para nós, essa questão do prédio torna-se um impedimento. Nós entendemos que o prédio é um impedimento ao mover de Deus. As pessoas têm uma fixação com o prédio. Grande parte dos crentes só acha que trabalha para Deus se fizer algo dentro do prédio. Se for fora do prédio, ele não sente que está servindo a Deus. Então o prédio, ele que força essa separação, essa dicotomia da vida cristã. Então eu tenho a vida religiosa aqui no prédio e a vida secular lá fora. Mas não existe duas vidas. Para o crente só há uma vida. Nós temos um lugar onde nós nos reunimos para cultuar a Deus juntos. Mas a nossa adoração é estilo de vida. Nossa casa é lugar de culto também. Nossa casa é lugar também de gerarmos filhos para Deus, não só filhos naturais. Ok? É também o lugar da família de Deus se reunir, não só a nossa família natural. Então eu queria fazer um paralelo rápido entre o que a tenda nos fala e o que os prédios nos falam. Primeiro, tenda nos fala do mover de Deus. Prédios falam de mover humano. Então, por um lado, a tenda, como eu disse, não é algo fixo, ela é móvel, flexível. Assim, nós estamos sempre prontos a seguir o mover de Deus. Mas você sabe, aqueles que estão apegados ao prédio, eles só fazem aquilo que se encaixa no prédio. Então, se o que Deus está fazendo vai se encaixar aqui no nosso espaço físico, então nós avançamos. Mas, se não se encaixa, então nós não vamos fazer, porque esse é o prédio. Então, o prédio, o tipo de prédio onde a igreja se reúne, até determina o tipo de mover que haverá. Por isso, nós somos uma igreja em célula. Não é que nós não nos possamos reunir em prédios, nós nos reunimos, mas os prédios falam de mover humano. Na verdade, os prédios falam de algo que não se move, não é? É estático. Mas a tenda fala de mover. Eu falei para você que nos dias de Abraão, ele habitava em tendas por uma razão. Lá em Hebreus 11, verso 9 e 10, diz assim: pela fé, falando de Abraão, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Por que Abraão habitava em tendas, junto com Isaac e Jacó? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Então preste atenção. Ele habitou em tendas, porque esse era o mover de Deus. E ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Isso é muito importante. Portanto, a tenda aqui não é algo simplesmente um detalhe. Ela fala de um mover de Deus. Segunda coisa, a tenda nos fala de mobilidade, flexibilidade. Prédios, como eu já me adiantei, falam de imobilidade. Então, não existe como seguir mover de Deus quando você está estático e imóvel. Tenda nos fala de disponibilidade. Estou sempre pronto. As minhas coisas estão sempre prontas para serem empacotadas e para avançarmos para o próximo lugar que Deus tem para nós. Precisamos estar prontos a seguir o mover de Deus. A nuvem de Deus avança. Você tem que estar pronto a perceber isso na sua vida.
Porque há um mover de Deus como igreja, mas há um mover também na sua vida particular. Você tem que estar aberto a seguir. Terceiro, tenda nos fala de intimidade, mas prédios nos falam de impessoalidade. Esse é um fato. O lugar onde você entra, muitas vezes, condiciona a sua atitude. Se você entra num prédio suntuoso, né, com aquele pé direito enorme, aquele lugar muito, às vezes, luxuoso, aquilo produz em você o quê? Formalidade. Prédios produzem isso, solenidade, ok? Mas tenda nos fala de espontaneidade, liberdade, distanciamento das coisas do mundo, mas proximidade uns dos outros, ok? Agora, o prédio é exatamente o oposto. No prédio você não conversa com quem está do lado. No prédio você tem que ficar em silêncio. No prédio você tem que ficar parado. No prédio tudo é diferente. Entende? Então o prédio fala muito a respeito do tipo de cristianismo que nós vivemos. E eu sempre gosto de pensar na célula como uma tenda. Porque a célula é caminhante. Mas a célula, acima de tudo, nos fala de intimidade. Isso é muito precioso. Quarta coisa, tenda nos fala de simplicidade. Mas prédios apontam para orgulho. Porque quem constrói prédio, normalmente, está pensando em algo permanente, duradouro. Quem constrói um prédio está querendo falar a respeito da sua própria obra. Ou seja, está passando uma mensagem. Então, não vou dizer que é sempre, mas normalmente o prédio é um monumento. E se ele não é, ele acaba se tornando. Ok? Ele é um monumento a alguma obra que em algum momento estava seguindo o mover de Deus, cresceu e prevaleceu, mas que depois, infelizmente, ela se congelou ali para se expressar naquele monumento que vai ficar ali parado no tempo. Mas tendas são simples. Por mais que queiram fazer tendas sofisticadas, a tenda por si só nos fala de coisas simples, nos fala de simplicidade. Então, e isso tem muito mais a ver com o estilo de Jesus do que os prédios. Ok? Então, você vê, aparentemente algo pequeno tem muito a nos dizer. Tem muito a nos falar. Ok? A vida de Isaac era uma vida de altar, era uma vida de tenda, mas também era uma vida de poço. O poço é o terceiro elemento que caracterizava a vida de Isaac. Lá em Jeremias 2,13 diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm água. A Bíblia fala muito a respeito do poço. E a Bíblia chega a dizer mesmo que o nosso coração é um grande poço. E Jesus disse que aquele que cresce nele, do seu interior, desse poço, iriam fluir rios de água viva. Agora, naqueles dias e naquela região ali, onde Abraão viveu, onde é Israel, ter um poço é vital. Não tem como sobreviver sem água. E a terra de Israel, em grande parte, ela é árida. Tem muito poucos rios. Na verdade, só o Rio Jordão é um grande rio. Só ele é que abastece, na verdade, toda a nação ali. Ok? Então, ter um poço é algo importantíssimo. Então, quando a gente fala de poço naquele lugar, quando se encontra água, então é algo que tem um significado muito grande para aquele povo. A gente mora aqui no Brasil, em terra de rios enormes. Então, para nós, o poço, às vezes, não tem o sentido que tem para aquele povo. Mas o poço, para eles, significa vida. Significa que a terra onde eles estão agora está sustentando eles. Porque não é uma terra de grandes rios. Então, o poço tem um significado na palavra de Deus. O poço nos fala da água viva que sai do trono de Deus. Lá em Ezequiel 47, é bom você corrigir na sua apostila, que infelizmente nós cometemos um erro aí, e escrevemos Isaías no lugar de Ezequiel. Então não é Isaías 47, é Ezequiel 47. Lá em Ezequiel 47, diz que o rio sai do limiar do templo. Eu não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei o texto. Não tem problema. Então, lá em Ezequiel 47, verso 1, se você quiser abrir, só para você conferir que é verdade o que eu estou dizendo. Ezequiel 47, 1 diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiu águas de debaixo do limiar do templo,
ok? Primeira coisa então, o poço é um lugar onde tem água. Nós hoje queremos manancial de águas e não cisterna rota. Lá em Ezequiel diz que a água sai do templo. Mas lá em Apocalipse 22, diz que a água sai do trono. Apocalipse 22, está lá no final da sua Bíblia, o último capítulo da Bíblia, diz que a água, ou o rio da água da vida, sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha o que diz. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Interessante isso. Lá em Ezequiel diz que a água sai do templo. Apocalipse diz que a água sai do trono. O que isso significa? Significa que a água viva, e o poço significa isso, significa um manancial de água viva, que é o Senhor. Significa que essa água viva, ela tem uma origem, uma fonte, uma mina. E sabe onde é a fonte da água? Primeiro, é o templo. O templo não é o prédio onde a igreja reúne, tá bom? O templo somos nós. O templo é o lugar onde está a habitação de Deus. Mas qual parte do nosso ser? É o nosso espírito. Porque Deus habita no nosso espírito. Então, é do nosso espírito que vai sair agora água viva. Nós somos esse manancial. Ok? A fonte está em nós. Segunda coisa, Apocalipse diz que a água sai do trono. Isso significa que a água só sai onde o trono de Deus está estabelecido. Trono nos fala de governo, autoridade. Então a água só sai naquele lugar onde há governo de Deus e autoridade. Onde há submissão à vontade de Deus. Se no seu coração, no seu interior, existe submissão à vontade de Deus, disposição completa de obedecer, então significa que o trono foi colocado aí. Se o trono de Deus foi colocado aí, então aí vai sair águas vivas, ok? Gente consagrada vai ter um altar edificado. E o altar tem a ver com o trono, porque lá em Apocalipse diz também que diante de Deus tem um altar. Diante do trono tem um altar. E você vai ser essa fonte de água viva. E onde você passar, você vai levar essa água viva. Lá no Salmo 84 diz que aquele homem que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, quando ele passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Vê que coisa linda isso. Quando você passar pelo vale árido, vai sair tanta água de você, que você vai transformar aquele lugar num jardim. Você tem o poder de mudar o seu ambiente. Quem tem água fluindo, quem tem um poço edificado, onde ele chega não tem aridez. Porque quando ele abre a boca, o ambiente muda. Já viu, irmãos, que quando abre a boca, o ambiente muda? Alguns mudam para pior, né? Abre a boca, o ambiente pesa. Outros, quando abrem a boca, o ambiente se eleva. Por quê? Água saindo ali. Água saindo ali. Ok? Então, agora, com relação ao poço, acontece algo. Quando escavamos a nossa vida para o fluir do Espírito, então nós vamos ter experiências como Isaac teve. Porque o poço tem que ser escavado. E você sabe, de vez em quando, Deus também tem que escavar em nós. Porque assim como o poço, nós podemos ser entulhados. O que os inimigos de Isaac fizeram? Aqui no capítulo 26 de Gênesis. Entulharam os poços. O inimigo também quer entulhar você, para impedir que a água viva flua. E aí nós temos que então avançar e ter experiências como Isaac teve. Ok? Aqui em Gênesis 26, do verso 12 ao 33. A Bíblia fala algumas coisas a respeito daquele que edifica o poço. Vamos ver algumas delas rapidamente. No verso 12 ao 14, Gênesis 26, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, sempre que o poço de Deus fluir na nossa vida, nós seremos abençoados. E a bênção de Deus envolve tanto sua vida natural, quanto a vida espiritual. Você tanto vai prosperar naturalmente, quanto espiritualmente. Tanto financeiramente, quanto no seu ministério. Você vai ser frutífero. Essa é a característica daquele que é cheio do Espírito e que tem um poço escavado na sua vida. Mas isso sempre vai produzir inveja. Ok? A inveja da bênção é que levou Caim a matar Abel. É a inveja da bênção que levou Esaú a perseguir Jacó. Qual que é o grande problema entre os fariseus e Jesus?
é que os fariseus, eles eram cheios, oravam 3 vezes por dia, jejuavam 2 dias na semana. O fariseu procurava ser tão fiel, seguia as coisas nos mínimos detalhes, fazia isso, fazia aquilo outro. Mas Jesus era abençoado, porque Jesus tinha um rio da água vida nele. Qual era o problema então? Os fariseus lhe tinham inveja. Então, esse é o grande problema na religião. Todas as vezes que você for cheio de Deus, você vai despertar inveja. Isso é produzir problemas de relacionamento, se é que já não produz. Nós temos enfrentado tantas lutas às vezes, porque quando a igreja cresce, outros ficam invejosos. Quando nos multiplicamos e colhemos 100 por 1, aí os filisteus ficam com inveja. Ok? Segunda coisa, os invejosos vão tentar entulhar o poço. O diabo vai usar para isso. Olha o que diz no verso 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de entulho. Os invejosos querem entulhar a sua vida. Vão criar meios de entulhar você com acusações, às vezes, acusações que às vezes parecem verdadeiras, a produzir em você frustração, prostração, né, desânimo, ok? Então, o inimigo sabe que o motivo de você ser abençoado é o fluir do poço que está no seu interior, das águas vivas que estão fluindo de você. E por causa da inveja, ele quer bloquear esse fluir. E como ele faz isso? Diz a Bíblia, com entulho. O que é o entulho? Entulho é tudo aquilo que um dia foi útil, um dia foi bom, mas que agora tornou-se desnecessário. Isso é que é entulho. Entulho é lixo. Um dia foi bom, um dia nós usamos, um dia serviu para algo, mas agora não serve para mais nada. Isso é entulho. Muito cuidado para ver se o diabo não tem colocado entulho na sua vida. Coisas que no passado foram úteis e Deus até usou para te abençoar, mas que hoje passou, acabou, não é mais parte da sua vida e deveria ser lançado fora. Mas o inimigo quer que você mantenha e guarde consigo, mas isso só vai entulhar a sua vida. Não sei se você consegue ter um entendimento, que o Senhor abra os seus olhos para ver revelação aqui. Terceira coisa, o invejoso em algum momento vai ter que ser separado. Olha o verso 16. Disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Há um princípio da separação na palavra de Deus. Nós não gostamos de separação porque achamos que separação é sempre quebra da unidade. Mas a palavra de Deus nos mostra, Pedro diz isso, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, justamente para mostrar a separação. E às vezes a separação, mesmo sendo divisão, ela é necessária. Por quê? Porque há um momento em que Caim tem que separar de Abel, há um momento em que Ismael não pode ficar junto de Isaac, há um momento em que Abraão tem que mandar Ló embora, há um momento em que Jacó tem que partir para não ficar com Esaú, e assim por diante. Há um momento de separação. Por quê? As pessoas que estão ao nosso derredor vão determinar força ou fraqueza na nossa vida. As pessoas que permitimos ao nosso derredor vão determinar até as nossas experiências, aquelas que teremos em Deus. Porque as pessoas que estão ao nosso derredor, elas servem de filtro espiritual. Entende o que eu estou dizendo? E elas, de uma maneira ou de outra, vão nos influenciar. Então, escolha bem aqueles que vão estar perto de você. Mas há um princípio. Quando você fluir água viva e não permitir entulho no seu poço, então, inevitavelmente, pessoas não vão querer andar com você. Quando isso acontecer, não fique chateado. Quando isso acontecer, não fique triste. Eu me lembro, eu fui criado com muitas pessoas preciosas na vida da igreja. E desde adolescente eu tenho esse encargo pelas coisas de Deus, e muitos já sabiam que eu seria pastor, até antes mesmo de eu saber. Mas quando me tornei pastor, muitos não toleraram andar comigo. E quando comecei a crescer e frutificar, aí que eles realmente se sentiram totalmente fora de lugar. Então eles diziam, você não é mais o mesmo, você não é aquele garoto que nós conhecemos, você mudou. Então é óbvio que eu mudei. É óbvio que eu não sou mais aquele garoto. Mas o que eles queriam dizer é, você ficou orgulhoso, arrogante. Mas é mentira. Eles aqui agora não toleram me ver avançando. Se angustiam. Então o rio forçou a separação. E nem toda separação vai ser por causa de pecado. Você vê no caso de Paulo e Barnabé. Eles se separaram. Então, não tema a separação. Às vezes é necessário haver separação até para haver unidade. Porque a realidade de cada um precisa de ser exposta em algum momento. Não é? Quarta coisa, os invejosos sempre vão contender conosco. Verso 17 diz, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar.
E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus contenderam e entulharam depois da morte de Abraão. Verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Em algum momento haverá contenda. Mas a contenda não significa necessariamente que há algo ruim. Às vezes é necessário haver. Às vezes é fundamental até que haja, para o seu próprio bem. Eu estou falando aqui do poço na vida de Isaque, aproveitando o contexto para também ensinar para você princípios do mover de Deus. Mas eu quero que você se lembre disso. A nossa vida espiritual é edificada com altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Talvez até essa sequência seja importante também na Bíblia. Altar vem primeiro, porque nos fala de entrega, de consagração. Tenda vem depois, porque nos fala de intimidade, proximidade, adoração, nos fala de comunhão, disposição a seguir o mover de Deus. Então, uma vez que há o altar e que há a tenda, inevitavelmente a água brotar em algum lugar. Haverá um poço de vida jorrando na nossa vida. Esses são os ingredientes básicos de qualquer ministério. Ok? Uma maneira simples de você expor a verdade de Deus, mas não simplista. Uma maneira bem profunda de falar das coisas de Deus, mas de uma maneira acessível a que todos possam entender. Ok? Então compartilhe essa palavra, ministre ela na célula, compartilhe com outros irmãos para que ela possa ser gravada e marcada no seu coração. Amém? Deus possa abençoar você. Até a nossa próxima aula.